2 e 1, 2, 3 e... Depara com diversos tempos de toda a história. Então aqui, por exemplo, tem essa belíssima muralha, que é um resquício de muralha romana, mas muito resquício mesmo, já que os árabes depois melhoraram grande parte das muralhas que tinham aqui e depois, com a dominação cristã, eles fortificaram ainda mais. E é isso que traz algo diferente aqui nessa cidade. Nesse local onde nós estamos, esse belíssimo passeio público, isso foi feito já em 1960. Pensar que aqui nós estaríamos fora da área protegida da cidade. E tinha uma horta aqui em tempos muito antigos. E nessa parte onde nós estamos, ao atravessarmos a muralha, já seria o gueto hebraico. Era a parte da ruderia, onde os judeus ficavam em determinado período aqui da história. Não no período cristão, mas sim no período muçulmano. Então, a uma certa época, havia essa convivência entre judeus e muçulmanos e eles viviam nessa parte de cá. E aqui já foi um cemitério judaico, isso há muitos e muitos anos, há muitos séculos. O fato é que nos anos 1960, a administração pública resolveu melhorar o aspecto aqui desse local e fizeram esse belíssimo jardim que fica bem ao lado dessa muralha. Então, é um local muito agradável, são 300 metros aqui de muralha aqui nessa parte da cidade, mas tem outras, e isso torna assim um passeio maravilhoso. Não é por menos que o Centro Histórico de Córdoba é declarado Patrimônio da Humanidade UNESCO. Então tem a escultura do médico Averroes e tem também uma escultura dedicada ao poeta Sêneca, essa colocada já no final do século XX. Estamos falando aqui de um romano, na época que a cidade era dominada aqui pelos romanos, e de um muçulmano. É a cara da cidade. A cidade, como vocês sabem, é controlada pelos muçulmanos, mas eles tiveram o apoio dos judeus na sua chegada, já que durante a época cristã aqui, eles eram perseguidos. Com os muçulmanos no poder, eles tiveram seu espaço e a um certo ponto, entre o século X e século XI, eles tiveram até bastante influência dentro do governo, com alguns conselheiros, médicos, que prestaram seus serviços ali aos muçulmanos. Então eles tinham aqui um certo espaço da cidade onde eles viviam, pagavam seus impostos, logicamente. Depois, com o passar do tempo, com a chegada de muçulmanos mais radicais, eles começaram a perseguir os judeus e tal, mas ainda assim não era nada do que eles viriam, né, a seguir com a Inquisição. Depois, com a retomada do poder cristão na cidade a partir dos anos 1200, as coisas começaram a se complicar um pouco. Ainda assim, no início, o rei Fernando III, ele concedeu aqui uma harmonia de espaços, né? Então os muçulmanos e os cristãos poderiam viver aqui na cidade e viveram assim durante algumas décadas, mas depois, com a chegada da Inquisição lá pelo século XIV, XV, aí as coisas ficaram difíceis, o que determinou praticamente a saída de todos os judeus e muçulmanos daqui. Mas isso foi tão forte, a cultura muçulmana aqui na cidade, que até hoje nós estamos discutindo tudo isso, onde a cidade contava com cerca de 1 milhão de habitantes, a Al-Andalus contava com cerca de 10 milhões de habitantes. Então aqui era praticamente o centro da Europa, as pessoas vinham para cá porque era um local muito desenvolvido, onde diversas culturas se mesclavam, então o incentivo à educação e ensino era muito forte aqui. Isso promoveu a cidade de Córdoba a uma situação incrível dentro da Europa, não só em sua arquitetura, mas na sua história, que é recontada, que é redescoberta e valorizada.
toa que o Centro Histórico é Patrimônio da Humanidade Unesco, nós temos um contato com a história sem igual. É um centro muito bem conservado, valorizado e cheio de atrativos. Então parece que em um dia você vai dominar a cidade. A ideia é que você não domine nunca aqui. É um labirinto aqui, a cidade de Córdoba. Muito se conserva ainda, né, das épocas antigas, e essas vielas aqui bem estreitas. É muito interessante se perder aqui na cidade. A cidade de Córdoba, conhecida como a cidade dos pátios, né, pessoal? São diferentes dos pátios sevilhanos e todos eles, lógico, acabam imitando, né, um pátio de um alcázar. Aí de repente você andando e se abre aí uma praça com restaurantes, bares, tem um albergue da juventude ali, aqui na frente tem um centro de arte contemporânea, ali na frente um pátio flamenco, e a cidade vai conversando com a gente. Ponte Romana, que é recheada também de algumas polêmicas. Afinal, essa ponte aqui de Romana tem bem pouco. Por quê? Provavelmente ela foi construída ali no 1º século depois de Cristo. Ela nunca chegaria nesse esplendor até os dias de hoje. Mas isso, olha só que interessante, é uma amostra do que deve se fazer com um monumento histórico. Durante 2000 anos, essa aqui foi a única ponte aqui de Córdoba que atravessava o rio Guadalquivir. Por que eu digo que ela não é romana e não sou eu que estou dizendo? São fontes históricas de historiadores espanhóis, inclusive. Provavelmente a força do rio já danificou essa ponte diversas vezes. Isso era muito normal, essas pontes não aguentavam toda a força das enchentes do rio Guadalquivir. E aí ela foi reconstruída diversas vezes, inclusive em época muçulmana. Existem atestados de governadores aqui da época da dominação muçulmana falando lá com o pessoal: olha, a ponte está num estado deplorável, a gente precisa fazer alguma coisa ali, aqui, acolá. Sinal que já foi feito alguma coisa desde muito tempo. Em épocas medievais também. Eles acabam vendo que isso é realmente uma mescla. Tem estruturas romanas aí, sim, algumas estruturas, algumas pedras, como tem algumas estruturas de épocas muçulmanas, mas sobretudo de épocas medievais. O fato é que a ideia sempre foi a mesma que os romanos tiveram ali para ligar as duas margens do rio. Parece que o próprio Júlio César, quando esteve na cidade, foi atravessar o rio, colocaram um monte de pedras e coisas aí para ele atravessar com a tropa dele. A ideia já havia sido lançada para a construção dessa ponte. Então, ela é declarada Patrimônio da Humanidade Unesco. Muitos podem se perguntar, mas ela não é pura? Mas o que é puro? É uma bela discussão sobre a reutilização e a conservação dos patrimônios históricos para o uso atual. O rio Guadalquivir, que é muito importante para a comunidade autônoma da Andalucia, já que ele nasce aqui e passa também aqui por Córdoba, ele marcou muito a história da cidade. Isso porque em épocas medievais, um dos motores econômicos da cidade passava por aqui, aproximadamente 11 moinhos, que movimentavam realmente toda a parte econômica da cidade. Então, ainda hoje, nós conseguimos ver, ainda que de longe, alguns resquícios dessas estruturas, uma delas aqui bem perto da Ponte Romana. Essa ideia de conservação é algo muito recente na história. Vários edifícios que nós vemos aí pela Europa, que foram
utilizados pelos romanos e tal, construídos por eles e são até hoje utilizáveis, isso acontece porque realmente alguém se apossou disso. Seja a igreja, por exemplo, com o Panteão Romano, que está em perfeito estado como os romanos fizeram, a igreja se apossa de lá e conserva, porque se você não conserva, aquilo não resiste a mais de 2000 anos de história. Então essa ponte é um ótimo exemplo do que pode ser feito com os bens históricos. Até o ano de 2004 era permitida a circulação de veículos ali. Imaginem só, pessoal, isso fazia parte da rede de autoestradas da Espanha. E aí, desde 2006, aproximadamente, ela é uma via exclusiva para pedestres. Pessoal, isso aqui são berinjelas fritas. Eu já disse em outro vídeo para vocês que eu não sou assim o maior fã de berinjelas, mas o espanhol sabe trabalhar muito bem. Descontextualiza a berinjela. Eles colocam tipo um melaço, né? Isso aqui é um prato típico de Málaga, né? Lo último que se pierde, aunque a veces me cuesta encontrarte. Eres la sensación de fe que las cosas van a salir bien y la motivación que alienta mi alma y me dá razão. Parece que nós estamos em uma cidade com mais de 300 mil habitantes, em uma província aí que passa de 1 milhão. Essa é a cara de Córdoba também. Em muitas praças, em determinados dias, hoje é uma segunda-feira, por exemplo, a cidade se transforma em um pueblo, em um vilarejo, em um borgo. Algumas praças ficam assim em uma tranquilidade, alguns comércios fecham para descanso e a gente pode também contemplar a cidade na sua paz, né? Conversar com a sua arquitetura. Aqui, por exemplo, do lado direito fica o Museu de Belas Artes da cidade, que inclusive já foi mencionado pelo Miguel de Cervantes em uma de suas novelas. Cada pedacinho da cidade acaba instigando para que a gente conheça mais. Retorne também, porque é impossível conhecer tudo, você precisa entrar nos locais também, e isso é muito motivante. Ai, linda esperança de mi coração. Do outro lado da ponte romana, uma vista espetacular aqui de Córdoba. Então, portanto, vale a pena atravessar a ponte também de dia, porque tem algumas coisas legais aqui nesse bairro. E nós podemos ter toda a possibilidade de conferir aqui as luzes dessa entrada aqui de Córdoba nos tempos antigos. E aqui esse calçadão também não é pouca coisa, enorme, com uma belíssima ciclovia. Então, quem gostar de pedalar pela cidade, Córdoba dispõe de várias ciclovias e ciclofaixas, toda a estrutura necessária para vocês curtirem aqui a cidade sobre duas rodas. Vocês já passearam conosco no rio Guadalquivir, lá em Sevilha. É o mesmo rio aqui, pessoal. Ele chega antes aqui em Córdoba e depois vai chegar lá em Sevilha. Então, provavelmente os fenícios, os romanos, depois os muçulmanos e todo mundo, pessoal, usou esse rio para navegação também, né, para conexão entre essas cidades. O rio também desempenha um papel importantíssimo aqui nessa comunidade autônoma, já que essa área da Espanha é uma área mais seca. Aqui não há tantas chuvas, então o rio tem um papel muito importante para a agricultura e sempre teve ao longo do tempo. E muito interessante porque o rio também é uma paisagem mutante devido à ação do homem, da natureza. São tantos os efeitos que podem ocorrer. O interessante também é que é possível caminhar aqui bem na margem do Guadalquivir. Uma delícia, tanto de dia quanto à noite. A iluminação é belíssima. Aqui praticamente é uma reserva natural de aves, né?
Então, devido às chuvas, às cheias, o rio traz alguns detritos que acabam formando bancos de areia. Alguns desses bancos de areia são centenários. Eu mostrei para vocês lá em Zaragoza, mais ou menos assim, onde várias aves se acomodam ali, fazem os seus ninhos. São muitas garças por aqui e tantos outros pássaros que a gente pode ver aqui à luz do dia, belíssimos. Então tem esse detalhe aqui em Córdoba que a gente pode acrescentar como um passeio ecológico aqui, um passeio de raízes naturais, onde podemos contemplar tudo isso. Essa área aqui foi toda revitalizada, ficou aqui uns 10 anos em trabalho, né? Entre o ano 2000 e 2012, e eles fizeram daqui realmente um local maravilhoso, o que os romanos já tinham feito há muito tempo. E aqui é um patrimônio da humanidade UNESCO, muito importante. Afinal, a cidade de Córdoba pode se gabar para o mundo, porque nenhuma outra tem 4 patrimônios UNESCO em uma única cidade. Isso é impressionante. E esse aqui é um deles. Então, quando se fala em patrimônio UNESCO, se fala também no conjunto arquitetônico e natural. Além da ponte romana, tem todo esse local aqui, essas praças, o caminho aqui ao lado do rio para a gente contemplá-lo. Então, tudo isso faz parte. Revitalização fantástica que foi feita aqui, porque a gente pode chegar bem perto da ponte romana, com certeza atravessá-la de vários jeitos, né? Ali por cima e também aqui por essa passarela. Vejam só que legal! Essa não é a única ponte da cidade, existem outras pontes, sejam pontes destinadas aos pedestres como aos veículos, mas elas estão a um certo limite de distância, o que permite a apreciação dessa ponte como uma coisa única, como a porta de entrada da cidade, assim como era antigamente. Passou da ponte, a gente já avista ali propriamente a mesquita de Córdoba, né, que, vamos dizer assim, é o ponto principal aqui da cidade. Então, esse conjunto aqui no centro histórico de Córdoba é completamente fabuloso. Patrimônio da Humanidade UNESCO, porque ele forma ali um conjunto totalmente orgânico, onde diversos tempos da história eles se confluem perfeitamente e estão conservados ali de forma inigualável e utilizados. Isso não é uma Disneylândia, eles são assim, eles foram remanejados, alguns dos seus edifícios e utilizações, mas eles estão aí para serem aproveitados por todos. Nada difícil, né, gostar dessa parte aqui de Córdoba, mas o fato é que essa revitalização feita na ponte romana, ela também se espalha pelas margens aqui do Guadalquivir. Estudiosos dizem que aproximadamente 120 espécies de aves nidificam aqui às margens do Guadalquivir, bem na cidade de Córdoba. Então, a gente trazendo também o uso cotidiano para cá é muito importante. Vocês estão vendo aqui atrás de mim um belo parque, né, infantil, várias áreas de descanso, de lazer, o que é muito importante para a cidade, para os habitantes e também para quem visita. É realmente muito bonito a gente ter esse contato com a natureza tão presente aqui e ao lado da história. Quando nós atravessamos pela primeira vez a ponte, lógico que nós andamos ali pelo bairro e eu digo para vocês que os turistas não avançam muito do primeiro e segundo quarteirão. Em alguns bairros nós podemos encontrar o que seria Córdoba antiga, com as casas baixas, e ainda hoje esse monte de laranjeiras que adornam aqui
todas essas ruas. Interessante que esse local parece um pueblo, um vilarejo. Isso foi pensado em meados dos anos 1960 para a construção de habitações mais populares aqui do outro lado do rio. Eu acredito que isso vai acabar mudando com o tempo, porque onde havia só uma ponte, poucos acessos, hoje a cidade está muito mais interligada. Eu moraria facilmente com uma vista espetacular aqui da cidade, melhor que muitos bairros que nós percorremos aqui, sempre fora do perímetro do centro histórico. O fato é que sempre vale a pena dar uma caminhada também nas zonas um pouco mais periféricas, dessas zonas que estão atrás das atrações turísticas, para entender um pouco mais como que funciona. Muitas cidades espanholas vivem muito bem do turismo, e é inevitável pensar que a cidade vai acabar se expandindo de alguma forma. Mas isso é só uma ideia, eu estou falando isso para vocês para contextualizar esse aspecto histórico, onde aqui era apenas a entrada da cidade, uma área de defesa também, que os próprios muçulmanos utilizaram aqui, com torres, etc e tal, e depois a cidade vai se expandindo, mas ela nunca deu muita atenção para esse lado. Vai acabar fazendo isso com certeza. Aí vocês vêm aqui e comentem no vídeo.